A história que vamos narrar aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. E Jesus deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Por isso hoje, mais do que assistir essa história, é preciso que cada um reflita sobre os ensinamentos e o sacrifício que Jesus fez por nós. Vamos então refletir sobre a dor de Jesus para que possamos renascer para Ele e junto com Ele na Páscoa. Estamos em Jerusalém. Jesus sabia que essa seria sua última Páscoa. Por isso, reuniu-se com seus discípulos para a última ceia e disse: Em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Os discípulos se entristeceram e começaram a perguntar: Sou eu? Jesus respondeu: Um de vocês me trairá. Depois, Jesus pegou o pão, o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todo vós. Isso é meu corpo e é dado por vós. Depois, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todo vós. Esse é meu sangue, e que será derramado para o perdão dos pecados. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois disso, Jesus foi para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse aos seus discípulos para orarem e se afastou para orar sozinho. Entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. Olha o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror,
o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder, então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele esquilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a vida lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositamos sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão nos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavaco, a cada
movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lado inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas móveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço e finalmente os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com ápice nos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia. Seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, como um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele esforça-se até que os lábios se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável, meu Deus. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos e arrancam o lamento. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito.
Neste momento, houve trevas por toda a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se no meio. Jesus foi tirado da cruz por José de Arimateia com a ajuda de alguns discípulos e das mulheres. Ao ver o corpo do filho profanado e injuriado, Maria chorou amargamente. Então levaram o corpo de Jesus para ser sepultado. Pilatos colocou guardas à frente do túmulo de Jesus, pois eles temiam que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. Eis que o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Os soldados ficaram muito assustados e caíram no chão como mortos. Maria, vá a teus irmãos e diga a eles que subirei para o meu Pai. Foi nas colinas de Belém, onde o anjo anunciou o seu nascimento. E na humilde manjedoura nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Que viveu entre os homens, cumprindo a missão de seu Pai. Condenado por um crime que não cometeu. Suportou a agonia da cruz, pelos pecados meus, pelos nossos pecados. E se entregou à morte, suspirando: está consumado, está feito. Pai, nas tuas mãos entregue meu espírito. Porém, a morte parecia uma derrota. A morte parecia frustrar o plano da redenção e Satanás venceu. Jesus, que pela palavra trouxe o universo à existência, suportou a tumba fria em Jerusalém. Os soldados romanos escoltaram seu túmulo, mas os anjos de Deus também o guardavam. E ao terceiro dia, ressuscitou. Ressuscitou porque a morte não o poderia deter. A morte não poderia deter o autor da vida. De viver, de ressuscitar. Um anjo veio para cumprir uma missão gloriosa e com voz poderosa o chamou. Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então, aquele que conquistou o poder da morte, ouviu o chamado e ressuscitou. E proclamou triunfante: eu sou a ressurreição e a vida.
e ao vencer a morte atroz, Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, O autor da vida venceu a morte por nós também. Não se turbe o vosso coração. Ele ressuscitou, ele vive. a morte não terá poder sobre nós, se com Cristo vivermos. A morte já não é o fim, se com o autor da vida estivermos. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro no quarto dia, Ressuscitou! provando ter a vida em si mesmo. A sua ressurreição é a garantia da salvação de todos os crentes. de todas as raças e em todos os tempos, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ressuscitou! E você precisa apenas aceitá-lo para conquistar a vida eterna. Ressuscitou! Você não precisa mais temer a morte. Ressuscitou! E vive eternamente! Antes de Jesus subir ao céu, ele disse aos seus seguidores: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado ao céu, da mesma forma voltará. Jesus morreu, ressuscitou e prometeu que virá buscar a sua igreja.
Quem creu em nossa